A vida de Kouki e a conexão dela com os pequeninos tornam ainda mais explícito as dificuldades que a garota passou em sua vida. Vamos ver isso no capítulo de hoje. Todos na sala continuam impressionados com a informação que Kouki revelou, perguntando à garota se isso estava relacionado aos poderes sobrenaturais. O que ela confirma que foi isso que o tal professor explicou para ela, que se apenas tocar uma pessoa com aquela faca, a pessoa teria seus poderes roubados. Mas para roubar tais habilidades, não se baseia apenas em perfurar alguém. Existe uma certa condição a ser cumprida. Mas antes que ela consiga completar sua explicação, sua cabeça começa a doer levemente e diz não se lembrar de qual seria exatamente essa tal condição. Aira não acredita nas palavras de Kouki, que tenta se defender dizendo que ela está falando a verdade. Ayase diz que como ela era apenas uma capanga, no final das contas, era possível que o tal professor armou alguma forma dela não conseguir contar nada se fosse descoberta. Momo pergunta se por acaso o poder dela é o de controlar os pequeninos, o que Kouki explica que não. Esse foi um poder dado a ela à força pelo tal professor em questão. Ayase se surpreende ao saber que ela recebeu a habilidade e pergunta como isso é possível, o que Kouki explica que ele tem várias daquelas facas com ele e que ao ser perfurada por uma delas, ela passou a enxergar os pequeninos. Os anões sobem até a garota, começando a carregar alguns curativos para fechar o ferimento em seu braço, o que ele impede dando um rápido tapa ali e ordenando que eles não toquem nela. Momo pergunta o porquê dela fazer aquilo, afinal, aparentemente eles estavam apenas tentando protegê-la. Kouki se irrita dizendo que não precisa daquele poder, eles ficam a perseguindo o tempo todo e que isso a assusta. Ela gostaria de não poder vê-los e quer voltar ao normal. A enfermeira Juo começa a explicar que antigamente havia um aluno que dizia conseguir ver um homem pequeno. Ele tinha muito medo e dizia não querer vê-los. Só que após pesquisar um pouco, a enfermeira descobriu que as lendas dizem que os anões no passado foram pessoas comuns que foram expulsas da Terra e esquecidas pelo mundo. Eles desapareceram silenciosamente e se tornaram pequenos gnomos. E ainda que não tenham memórias de sua vida humana, eles ainda possuem um sentimento muito forte. O sentimento de querer que alguém reconheça suas existências. E é por isso que quando os gnomos encontram alguém que pode enxergá-los, eles se agrupam ao redor dessas pessoas e fazem várias coisas por elas. A enfermeira menciona que eles já devem ter ouvido que ver gnomos traz boa sorte e que tal aluno em questão até hoje tenta ver eles novamente. Kouki olha atentamente para os pequeninos e memórias de seu passado acabam retornando à sua mente. Os momentos que esteve sozinha dentro da escola, quando todos a ignoravam e até mesmo em casa não podia ser vista. Ela conseguia ver a verdade por trás daquela dor e desejo dos anões de serem reconhecidos como seres de verdade, porque é exatamente assim que ela se sentiu por boa parte de sua vida, abandonada, sozinha e ignorada, desejando que apenas uma vez, apenas uma única pessoa olhasse para ela e reconhecesse a sua existência, reconhecesse que ela estava ali. Momo então entende que os pequeninos não nasceram dos poderes dela, e sim que são pessoas do passado, o que a Kouki confirma ser o que os próprios gnomos disseram a ela. Ayase fica curiosa ao entender que a garota consegue entender a língua dos gnomos e pergunta se por acaso algum deles sabe como fazer alguém que encolheu voltar ao normal. Kouki olha para os pequeninos e diz que nenhum deles sabe algo como isso, deixando a garota triste, e Okarun tenta animar ela dizendo que vão procurar uma outra alternativa para esse problema. Aira se mostra preocupada em relação àquela faca, porque além de transferir o poder para as pessoas perigosas, o tal professor também pode retirar os poderes de outras pessoas, o que indica que todos ali também podem ser alvos desse tal professor, e que se não tomarem cuidado, pode acontecer o mesmo que houve com os alienígenas da última vez, e serem atacados de surpresa, e o fato que dessa vez foi uma humana que os atacou, torna a situação ainda mais preocupante. Didi pergunta a Kouki se ela por acaso sabe de mais alguém que tenha recebido poderes, o que a Aira diz que é desnecessário, pois ela afinal não sabe de nada. Eles devem andar próximos um do outro para não dar brechas aos inimigos, e a garota pergunta também o que devem fazer com Kouki, o que a Momo explica que a princípio devem ficar de olho nela, porque em algum momento o professor vai contactá-la e eles terão a chance de capturá-lo. Aira pergunta o nome da garota, que diz ser Yukishiro Kouki, o que a garota lembra como sendo a mais jovem vencedora do prêmio do concurso de piano júnior. Kouki se pergunta como ela sabe disso, o que ela explica que foi porque ela perdeu para Kouki no passado, mas após isso a Aira se esforçou muito e conseguiu vencer ela na competição seguinte. Yukishiro se lembra dela e pergunta se por acaso Aira continua tocando piano, o que ela nega, dizer que era muito irritante. A garota se irrita porque afinal ela parou de tocar por conta que Shiratoria venceu na competição. As duas iniciam uma discussão bem engraçada e divertida em relação à competição de piano. A representante e Vamola chegam com os uniformes já consertados para todos, enquanto a Ayase tenta fazer o Okarun enxergar os pequeninos, o que o garoto não tem nenhum sucesso. Didi e a enfermeira Juo veem como está o Quinta, que fica muito feliz e diz já estar curado quando tem a atenção da enfermeira gata, finalizando assim o capítulo.
Esse aqui foi um capítulo bem mais sentimental, né, criando esse paralelo entre a Coke e os pequenos gnomos, né. Eu achei bem interessante essa relação, ainda mais dá mais peso, ainda mais pelo poder dela, né, tipo assim, essa ligação que ela tem com os pequenos gnomos, por ela conseguir ver eles e ser exatamente aquilo que eles sempre buscaram, exatamente o mesmo que ela sempre busca, né. É muito bonitinha essa mensagem, e principalmente agora que eles têm uma chance de talvez descobrir que o Saint-Germain tá tentando roubar os poderes deles, qual é a sua verdadeira identidade. Mas a gente só vai ver com o desenvolver da história, né. Comentem se você gostou do capítulo, se inscreva no canal, deixa seu like, manda pros amigos poderem me ajudar, que a gente tá indo rumo agora aos 6 mil inscritos, eu só posso chegar com a ajuda de vocês, beleza? Até a próxima.